Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes na galeria, aos convidados que estão no plenário. Eu vim aqui hoje para fazer uma nota de esclarecimento, até já foi lida na sessão passada, mas o vereador Aquiles não pôde estar aqui por problemas de impossibilidade física, e eu queria fazer essa nota de esclarecimento pública para todos os vereadores, principalmente, mas para todos os cidadãos, e prestando conta especificamente ao vereador Aquiles. Para tanto, eu gostaria de ler novamente a nota de esclarecimento. Nota de esclarecimento. Venho informar a todos os cidadãos cataguasenses que a Lei Municipal número 4.086/2013, de autoria do nobre vereador Aquiles Branco Ribeiro, devidamente publicada no jornal Cataguases do dia 22 de dezembro, edição número 3.287, não foi efetivamente cumprida devido a dificuldades para obter as inúmeras autorizações para liberação de direitos autorais relativos ao livro O Município de Cataguases, cuja edição é o objeto da lei. A referida lei tem como objetivo despender verbas da Câmara Municipal de Cataguases para que possa ser realizada a republicação do livro O Município de Cataguases, de autoria do Arthur Vieira de Rezende e Silva. O intuito da lei é resgatar o conteúdo literário dos registros da própria Câmara Municipal de Cataguases à época dos idos de 1908, período em que se iniciava a organização pública de nossa cidade como município. Inclusive, àquela época, a Câmara Municipal de Cataguases exercia também os poderes executivos e legislativos simultaneamente, tornando-se de significativo valor histórico a reedição dessa magnífica obra, de cerca de 900 páginas, em que, dentre tantos registros municipais contidos, destacam-se os fatores econômicos, políticos e administrativo, entre tantos outros existentes naquela época. Soma-se a este contexto o conhecimento da existência de apenas 3 exemplares deste livro de posse de particulares e, consequentemente, a inexistência de um exemplar que possa pertencer aos arquivos públicos do Poder Legislativo ou do Poder Executivo de Cataguases. Após um longo processo de pesquisa e procura para o licenciamento de uma nova edição do livro O Município de Cataguases, percebeu-se que, infelizmente, não seria possível obter o licenciamento dos direitos autorais devido ao grande número de herdeiros do escritor. Tal fato poderia promover e provocar a ocorrência de apropriação indevida do capital intelectual do escritor Arthur Vieira de Rezende e Silva. Por todo o exposto, a referida lei vigente poderá continuar sua pretensão de resgate desse patrimônio público somente a partir de janeiro de 2017, quando a obra cairá em domínio público e não mais serão necessárias as liberações de direitos autorais da família do escritor, conforme previsto no artigo 41 da Lei 9.610/98, que rege os direitos autorais. Cataguases, 12 de junho de 2015, vereador Fernando Pacheco Fialho, nota de esclarecimento. Eu só queria aproveitar essa nota e dizer que a lei, ela não foi inócua, ela é muito importante e poderá ser utilizada. Não foi uma lei feita só por fazer. Nós precisamos observar a história como uma obra aberta, no curto prazo, no médio e no longo prazo. A lei, ela não tem que funcionar só no momento que ela é criada. Ela pode ser naquele momento, mas pode ser no médio prazo e no longo prazo também. É sempre assim, um olho naquele processo histórico, né? Hoje não pode por causa desse problema do direito autoral, mas amanhã poderá, 2017. Talvez muitos estejam aqui de volta, outros não. Então, essa lei vai estar no arcabouço, né, de possibilidades que essa casa poderá trabalhar. E, na verdade, a conjuntura atual não permitindo
pode ficar parecendo que a lei foi uma lei para não pegar. E não é assim. Eu até queria sugerir, né, que essa lei do vereador Aquiles Branco, autoria dele, muito bem elaborada, em consonância com o irmão dele, o professor Joaquim Branco, ela está bem guardada. Inclusive, o professor já está fazendo uma edição, né, junto a alguns órgãos aí, sem usar os recursos da Câmara. Mas nada impede que lá na frente a gente amplie, porque vai dar muito certo essa ideia e ela é importante para essa instituição, muito mais do que para o Executivo. Aí, o fio indutor do nosso memorial está lançado. De repente, a gente não pode fazer o livro agora, mas a gente pode criar o memorial. O vereador Aquiles mesmo disse que tem uma série de documentos que foi dado a ele, da família dele também. Tenho certeza que tem muitos outros que poderão colaborar com o memorial. Pessoas como o doutor Tarcísio, tenho certeza que pode contribuir com alguma coisa, pela vasta história política no município, e tantas outras pessoas, né? Tantos colégios, tantas faculdades, poderão muito bem criar elos de ligação com este memorial. Então, se a lei não pôde ser exercitada na criação do livro, que ela possa servir como a justificativa para o memorial. Eu sei que depende da mesa diretora, do presidente. Ah, mas por que você não fez, Fernando? Eu não fiz porque não houve tempo hábil. Ela veio no finalzinho do mandato, não tinha como a gente engendrar as condições. Mas eu cheguei até a comentar, não sei se o Magela se lembra, da gente até alugar num lugar cultural, tipo assim, ou pedir ao prefeito uma sala na estação, onde tem um centro cultural ali, ou na Dona Catarina, ou no cinema, ou aonde for, para nós termos o domicílio do memorial, porque aqui não cabe, eu sei disso, aqui não tem lógica de ser aqui, não dá porque não cabe, é pequeno, mas eu acho que essa casa precisa dessa identidade com o passado, porque não existe futuro se o passado não estiver dentro da estrutura que se irá construir o futuro, ou o próprio presente. Então, seria muito relevante que a mesa diretora pudesse ver a possibilidade de nós criarmos esse memorial de uma forma incipiente, bem no comecinho, ou de uma forma mais robusta, se for o caso, mas que se pense nisso. Não estou transferindo o que eu iniciei para jogar e cobrar. Não, eu estou querendo ajudar, porque eu acho o seguinte, esse memorial iria resgatar tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, no futuro, seria dados relevantes que poderiam fazer parte da estrutura do memorial, né? Não só pessoas, mas situações. Amplamente se discutiu aqui fatos, igual o Magela gosta muito de ressaltar isso, porque é importante a afetação do prédio da Câmara. Olha só, né, quanta conquista junta, e nunca isso tinha sido feito. Então, coisas assim, o memorial tem que ter os anais lá para poder registrar, porque estão jogando fora, em ferro velho, documentos públicos, documentos que tem assinatura de JK, de Getúlio Vargas, estavam sendo vasculhados em caminhão caçamba no almoxarifado, nos idos de 2001, 2002, eu vi isso, quando o arquivo era aqui no pavimento térreo, caminhão caçamba sendo carregado, eu fui lá e vi ele ser vasculhado, com documentos que eram tratados como carinho pelo de Carrara e pelo Eli, foram jogados as traças lá. Depois a Joana Capela encontrou os mesmos documentos que tinham ido para lá num ferro velho. Isso é um absurdo. O pessoal de Ouro Preto vinha aqui para ver documentos que eram interessantes para eles. Então, nós perdemos com o fechamento do arquivo municipal. Hoje nós não temos, o município não tem. E para a Câmara criar é muito mais fácil do que para o Executivo ter a estrutura toda dele de memorial. Nosso memorial é grande, mas ele é alcançável. E esse livro era o fio indutor para tudo isso. Então eu queria, depois, Ocilene, te passar por escrito tudo que eu estou falando,
vou digitalizar, mandar também a nota de esclarecimento, que eu queria que isso ficasse registrado na ata como uma prestação de esclarecimento àqueles. Sim. Por não ter feito, né? Mas no calor do momento nós fizemos, porque achávamos que íamos conseguir a assinatura dos familiares e não conseguimos. Dá parte, Fernando? Perfeitamente, vereador. Acho até que você deveria enviar essa nota de esclarecimento para o professor Joaquim. Ele foi um dos grandes entusiastas junto ao Aquiles dessa ideia, dessa proposição, né? Foram eles que nos motivaram a fazer. Então você poderia enviar a ele, para ele saber até os impedimentos até esse momento. Perfeitamente. Por favor, posso dar uma parte? Perfeitamente. A gente que lida com cultura realmente, não é coisa com seriedade. Está sendo feito um livro pelo Joaquim, um livro de história. E a história que está sendo contada, que vai ser publicada logo que tiver, o que ele fez? Ele colocou a história de Cataguases desde os tempos, desde os primórdios, fazendo com que seja uma história infantil, juvenil e adulta, que é um resumo deste livro. Só que é mais para criança, para o adolescente, é mais digestiva. Não vai ficar lendo Super-Homem, nem Homem-Aranha, nada. É uma história sobre Cataguases, os índios, legal, a época, muito interessante mesmo. Então, é uma história com textos e fotos que vão fazer desenhos, né? Que farão o começo da cidade de Cataguases. Está lindíssimo. Agora, é uma coisa com a característica que nós tínhamos que manter de ser uma coisa simples, para ser vista pelo povo o mais que ele começa a entender. A criança começa a interessar, porque para você ter um arquivo aí de Cataguases, tem que ser de pessoas que saibam ler. Se você tiver uma instrução básica para poder motivar o aluno, o menino, o jovem e o mais velho a se interessar pela história da cidade, ele tem que começar dos primeiros passos. A inauguração da ponte de madeira, a briga dos Rezende com os portugueses, que ninguém registrou nada, porque não sabe disso. Então, está tudo muito bem feito. Os primeiros índios, como foi feita a descoberta, o guido, a localização do guido da cidade. Então, o que a gente precisa, nós estamos tentando ter um tempo para passar uma informação que comece a interessar. Porque você vê, você liga um jornal do Brasil aí, eles estão jogando livros fechados no lixo, para nem ler. Por quê? Porque não interessa. O brasileiro não tem hábito de leitura. Então, tem que haver uma motivação. E esse livro que está vindo é muito interessante. Muito, muito interessante. Que você tem uma visão do começo da cidade real. Não é o que vai ser, o que será, não. É um começo trazendo os primeiros portugueses que vieram. E tudo muito interessante. Agora, vai se publicar tão logo vem aí. Mas, então nós vamos ter o começo, o recomeço do arquivo. Porque o arquivo ele tem que ser mantido através do interesse. E não há interesse, ninguém vai pegar um livro velho, grosso, fedorento, que no sentido de ser desgastado, para poder se interessar por ali. Ele tem que ter um outro motivo para poder se interessar pelo arquivo da cidade mesmo. Você vê, por exemplo, nós temos as pérolas. As pérolas nascem de um cisco que você coloca dentro da ostra. Se ela tiver fechadinha, é só para comer. Com o cisco, ela se transforma em ostras. Atualmente, os japoneses fazem pérolas pretas, azuis, verdes. Por quê? Dependendo do que se coloca dentro da ostra, ela reproduz. É o defeito
que ela passa a ter para chegar a uma situação real, de ter colares de pérolas, aquelas coisas todas, né? É o defeito da perfeição. É isso aí. Agora, o que eu acho é que nós precisamos de acostumar o jovem a ler. Então, para ler, você tem que fazer uma motivação da história da cidade, que está perfeita, é simples, é ótima. Agora, é a única maneira de você ter alguém que se interesse pela coisa. Eu quero te agradecer pela sua sensibilidade de me prestar contas, né, das coisas todas, e a gente não desiste, Fernando. Pode desistir. É simples isso, a gente não desiste. Agora, nós estamos ainda com a cidade atrás da gente, correndo atrás para não fazer. Que eles não querem ter nada. Então é complicado isso, né? E, Aquiles, apesar, né, de estar com o plenário vazio, isso não me desmotiva, pelo contrário, isso me enaltece. É sinal que eu não esmureci, eu fiquei até o final. Ótimo. Mais um dia. Maravilha. Eu pretendo ir assim em todas as sessões. Isso me orgulha muito, porque eu vejo o quão as pessoas não cumprem as atribuições dela como deveria, né? E eu estou aqui, estamos aqui, 5 vereadores, se não me engano, 6 no máximo, mas é como se para mim estivesse o Maracanã lotado, porque é real isso, é melhor do que ter aparências enganosas. Então, apesar do esvaziamento constante, eu fico assim, fortalecido, porque eu cumpri a minha parte. Certo. Eu queria sugerir, sabe, Aquiles, para finalizar a conversa, o assunto, o Legislativo vem ajudando o Executivo, né, desde a gestão passada da mesa diretora até essa. Então, será que se a gente pedisse ao Executivo um espaço físico, que ele com certeza tem por aí, não sei, em algum lugar, ele não poderia ceder para a gente sem despesa nenhuma? Porque o Aquiles tem um sem número de documentos lá do Galba, de pessoas intelectuais, e ele sabe também onde procurar outros. A creche, não, mas lá vai ter que ter gente para tomar conta, é complicado. Mas poderia ser num local, aqui perto do cinema, num local aqui, ou até mesmo na estação, como eu falei, ou na Dona Catarina. Mas eu queria, assim, que a mesa diretora pensasse na possibilidade de fazer um pedido ao prefeito, para ele também ajudar com alguma coisinha, já que gastar dinheiro com isso, talvez, poderia ser complicado mesmo. Porque não é uma personalidade da Câmara, né, gastar dinheiro com isso. Então, de repente, Aquiles, esse memorial ganha vida própria sem gastos. Pode ser. Você vê, por exemplo, me convidaram aí para fazer parte do Conselho da Cultura. Eu não aceitei. Por quê? Eu perguntei quais são os selecionadores, as pessoas que julgam o troféu, chama Ascânio Lopes. Projeto Ascânio Lopes. Não me disseram, não, são funcionários da prefeitura. Isso é complicado para mim, tá bom. Aí então o que acontece? Na lei Ascânio Lopes ganham várias coisas, inclusive nós temos um livro de uma poetisa, de uma poeta, recomendado por Chico Peixoto Velho, tudo. Ele não entrou a festa da mandioca lá não sei aonde. Quer dizer, culturalmente, é sururu no galinheiro. E nada. Verdadeiramente nada. Por quê? Porque o que caracteriza a cultura ou é o livro, ou é a música, não é uma festa, porque a mandioca vai ser comemorada. Não sei qual, né? Mas a gente vê. Entendeu? Então eu não aceitei. Eu vou fazer agora a parte do projeto do que eu fazia com o Russo, dos deficientes. Então eu vou às reuniões para saber. Conforme for, uma banana. Porque puseram um português vendendo pó de café, que veio de sei de onde, que era o presidente. Quer dizer, eu não vejo muita lógica nessas coisas aqui, não. Porém, eu estou, assim, agradecido a você pela sua lembrança, pelo prestígio que eu senti ter com você, que me explicou o que aconteceu.
porque explicação nenhuma. Aí você vê, por exemplo, pedir o negócio dos deputados virem aqui se explicar. Nenhum. Verdade. Agora, na eleição deles, vão ser grandes bananas. Da parte, vão fazer vereador. O desfile da Maria Alcina. Da parte, vereador. Sim. Eu falei aqui pouco tempo, mas eu fiz para casa, o deputado Celina Centrocel viria aqui sim, mas com o problema dele parlamentar lá, reunião e audiência pública, ele não pôde vir, mas assim que tiver a oportunidade, ele estará aqui. Ótimo. Ok? Ótimo. Obrigado. Através do seu pedido, ouviu? Tá, obrigado. Porque o problema é esse, a gente quer cobrar uma coisa e que está caindo o negócio lá do como é que chama? PSF, não sei de onde, está caindo. Eu fui na reinauguração do coisa. Foi mal feito. Agora, quem fez foi no princípio de Cezinha. Não, foi no princípio. Foi, eu fui lá, quando eu reinaugurei o PSF do... Como é que chama o lugar? Já nem lembro mais. Entendeu? Guanabara, não é? Guanabara. Então fomos lá, reinauguramos, foguete e tudo. Não, Guanabara. Então o que aconteceu? Eu não vejo continuidade na atitude. Você quer reformular, mas não tem como. Eu me lembro com o Russo lá nas reuniões desse negócio de deficiente, era um terror, não ia ninguém. É uma coisa. Aí ficou o Silvinho brigando com o que quer, motorista que tem problema, eles brigando, eu quero ser o presidente, não, eu que quero. Quer dizer, não aguento, né? Superego indeficiente é um terror. Aí deixamos para lá, eles ficaram um brigando com o outro, aí parece que o Silvinho ganhou, aí entrou o português. Não tinha nada a ver com vendendo pó de café. O café que ele trouxe, não, deixa eu ficar quieto. Não teve jeito, ninguém tomava. Um terror. Agora, eu vou em reunião desse português, que não veio nem, ele está trazendo café, vai ver se vende. Não. Seguinte, vou lá com esse novo William, que é o presidente atual do negócio lá, vou saber o que é. Agora, eu quero tudo muito bem conversado e escrito. Porque todas as ambulâncias, as vans que transportavam os deficientes, tudo com problema. Agora, não, eu vou mandar consertar, mas não tem dinheiro. Isso não existe. Você assume um negócio desse e não conserta a van? Como é que as pessoas vão para a escola? E não são tantos, mas isso me dá um pouco de desgaste, sabe? Mas eu fico feliz de ver uma manifestação sua que me lembra que eu existo. Com certeza. O que me preocupa realmente é uma coisa que me emociona ainda. Vamos ver, né? E eu queria te dizer que eu estou com você, continuarei nessa empreitada de nós termos o memorial. Ideia sua. Achávamos que o livro seria a grande mola propulsora para esse memorial. E será, Aquiles? Na verdade, se o livro não aconteceu, né, algo muito maior do que o livro pode acontecer, que é esse memorial. Nós queremos uma sala de 4x5 só para expor a nossa história, porque a nossa Câmara tem que ter uma representatividade registrável, não só ficar tudo aqui guardado, e às vezes a gente não achar na hora que precisa. Então, eu acho que aqui os recursos não são tão escassos para isso, né? A parceria com o Executivo é clara, eu acho que pode haver uma cooperação mútua de lá para cá também, e o memorial, tão sonhado por Vossa Excelência, poderá acontecer nessa legislatura. Olha que bacana que seria para essa legislatura, né? Ela criar o memorial depois de quantos anos, né? É verdade. Então, agora, o que eu acho estranho, Fernando, é uma coisa muito simples, o vereador, que eles têm um lugar que poderiam colocar este arquivo e colocam a agência da Caixa Econômica. Exatamente. Tudo bem.
Aqui no subsolo poderia ser. Porque ali vai facilitar a vida do funcionário. Quem facilitar o quê? Vai caminhar para tirar a sua grana? Bobagem é essa. Exatamente. Então ali um lugar que seria bom para muito guardar bom. as coisas, cheio de grade e cofre. E perto daqui, né, ficaria fácil da gente poder tomar conta. O problema é esse, não vão botar tanto dinheiro ali, não tem, entendeu? São coisas, são atitudes que não estão no limite da coisa. Então, eu venho aqui hoje, Aquiles, para te agradecer, para me justificar com você. Joia. E para te fortalecer no sentido que você pode contar comigo. E também aproveitar o ensejo e clamar, né, junto à mesa diretora, a possibilidade dela dar sequência nisso. Porque nós não fizemos para criar despesa, nós fizemos para ele ser autossustentável, porque com a venda do livro poderia criar um memorial. Mas a Câmara pode criar sem a venda do livro e sem gastar o dinheiro, numa parceria com o Executivo. Porque, na verdade, o material para o memorial nós temos. Nós não temos o local, porque aqui é muito pequeno. Então, eu queria registrar essa situação. Nós não precisamos de dinheiro para poder ter o memorial. Precisamos de boas ideias, de uma parceria, porque o governo municipal, ele é a composição do Executivo e do Legislativo. Então, eu quero exatamente somar com Vossa Excelência na continuidade da ideia. Vamos para frente, vamos conversar com o Executivo, vamos conversar com o presidente, com a mesa diretora, vamos pedir uma reunião para termos um feedback se isso vai poder acontecer ou não, porque se nós não tivermos uma história para contar, que futuro que será dessa legislatura? Nenhum, como não serão das passadas também. Só as que entrarem é que terão a vez e voz, as outras não. Você viu uma coisa interessante, nós temos aqui 15 vereadores. Por exemplo, o Russo tem uma visão sobre a problemática da cidade, o Valmir tem outra. Então, um manda capinar, entendeu? Cada um cuida de uma área. Agora a gente cuida de uma área que não tem para limpar nem nada. É um lugar para conservar. Aí complica um pouco. Tudo bem, entendeu? Então eu vejo que cada um de nós tem uma atitude em relação à cidade. E não é atitude boba, não. Vê o outro vê que tem que limpar ali, está cheio de mato, essas coisas todas. Agora, a gente tem uma outra visão. Então eu não vou mandar limpar a área, porque não dá. Para mim não é da minha... Não é da minha linha. Não, eu vou mandar fazer isso, tentar arrumar um lugar. Tudo. Veja o negócio. A Joana, que é uma senhora historiadora, se mudou de Cataguases. Ela não aguenta o desprezo. Você vai falar o quê? Nada. E Aquiles, a cidade não tem museu, não tem um arquivo vivo, igual eu estou dizendo. E isso poderia ser o início, né, de um contexto amplo, não só a Câmara, a Prefeitura depois. Seria um lugar onde se reuniria e tal. Bom, eu acho que a gente está sonhando também, mas isso é uma coisa que pode acontecer. Vamos ver. Eu tenho certeza que o presidente, junto com a mesa diretora, vai pensar na situação, até porque, né, o presidente implantou aqui o sistema de carteiras de identidade de trabalho. Ótimo, foi uma coisa pioneira, está dando super certo, sim. É uma coisa muito bem feita e todos elogiam, né? Mesmo não tendo espaço, ele arrumou um jeito, né? E aliviou o Executivo mais uma demanda. Então, eu acho que nós temos O único problema é que nós todos não estamos do mesmo lado. Sim, mas poderemos estar assim em prol de uma causa como essa. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência, finalizar a minha conversa. Queria que Vossa Excelência me levasse a minha nota de esclarecimento ao professor Joaquim Branco. Ele está vendo. O meu agradecimento especial e dizer que nada foi em vão, foi de muita base sólidas a ideia, e se ela não virou realidade, não foi porque ela era frágil, e sim porque as pessoas ainda não tiveram, assim, a visão de fazer nesse momento. Mas nós devemos insistir para isso tornar realidade. Então, queria agradecer, me justificar com Vossa Excelência, com o professor Joaquim Branco, com os demais vereadores, e que isso possa ser uma nova demanda para a mesa diretora, que eu tenho certeza
irá engrandecer muito essa casa, porque nós não temos memorial, nós temos documentos que querem ser doados para cá de pessoas que trabalharam aqui, documentos daqui que estão em posse de particulares, e que poderíamos estar fazendo uma linha do tempo aqui na Câmara com de histórias de várias pessoas que são muito antigas, que elas querem doar um acervo de fotos e livros. Exatamente. O próprio Câmara tem N fotos aí de todas as gestões, né, que ficam às vezes aí até sem usado, exatamente. Tem busto aí do Cunha Neto, que não tem lugar para pôr, do Pedro Druta está ali improvisado, e muita placa, né, a gente vê, o Magela deu uma ideia boa, fazer um memorial de placas, todas as placas numa paredona, porque daqui a um tempo não vai ter parede, vai ter placa, né, de tantas placas, e as outras gestões também vão querer, por que uma pôde, a outra não? Então, eu acho que tudo caminha por esse memorial, para ter uma organicidade cultural dentro dessa instituição, porque nós estamos perdendo todos os registros nossos por não ter organização de guarda e de exposição, e tudo pode ser feito com criatividade, sem gastos, igual eu disse, né, os documentos estão sendo doados, não estão comprando nada. Não vamos comprar livro, não é biblioteca, é memorial, é arquivo vivo de um passado que se faz presente pela evolução. Então, agradeço Vossa Excelência, e essa nota de esclarecimento é para justificar por que o livro não virou realidade, devido aos direitos autorais que ainda não foi alcançado. E passo a bola para a mesa diretora, para o presidente, para os demais, poderem dar sequência à possibilidade de criar o memorial. Muito obrigado, boa noite e desculpe. Queria cumprimentar Vossa Excelência, ilustre vereador Fernando Pacheco, peço à coordenadora do Legislativo para registrar, muito boa a nota de esclarecimento. Eu queria aqui registrar ao final dessa reunião, não vou aproveitar aqui a ausência do presidente, mas eu queria dar um puxão de orelha aqui. É uma falta de respeito com o companheiro que usa-se da palavra a ausência dos nossos colegas. Isso não pode acontecer. São 21 horas e 58 minutos. Eu acho que essa casa precisa de fazer urgentemente uma reunião interna para a gente tratar desses assuntos. Eu acho que a palavra do ilustre ex-presidente dessa casa, Fernando Pacheco, é de suma importância. Fala-se de um escritor cataguasense, fala de uma ação importantíssima que vai ficar para as gerações futuras. E os colegas se ausentaram. Eu estou doido para ir embora lá para a igrejinha do Estado, mas eu não posso faltar com respeito com o companheiro num assunto de grande importância. Eu queria que o procurador do Legislativo me ajudasse aí para que a gente levasse toda a fala e o conhecimento e a reivindicação do nobre vereador Fernando Pacheco na noite de hoje.